Bom, hoje eu quero trazer para vocês um assunto assim que para algumas pessoas pode ser algo bem contraintuitivo, né? Pode ser uma coisa que vai incomodar um pouquinho algumas pessoas que talvez tenham uma visão um pouquinho distorcida do que realmente a física quântica nos ensina nessa questão de realidade, de manifestação dos nossos desejos. Eu vou te falar o que é comprovado e o que não é. E já vou adiantar, gente, que nem tudo, nem para tudo, a gente vai ter comprovação científica. Não tem como a gente provar tudo, né? Tem muitas coisas que a gente vai tentar investigar e a gente não vai achar isso escrito em algum lugar, isso comprovado por algum cientista, mas que é real, baseado na vivência das pessoas, né? Experiência das pessoas, né? Então, eu quero fazer aqui uma ponte, um paralelo entre o que a gente já conseguiu comprovar através da ciência e o que a gente acredita baseado nas experiências de quem já viveu isso daí, já conseguiu manifestar. Então vocês vão ver que mesmo o que não tem comprovação tem um embasamento, tem um fundamento, faz sentido, baseado no que já conseguiu ser provado pela ciência. Então, aqui eu quero explicar exatamente o que é física quântica. Se você já ouviu, se você está aqui no YouTube vendo vários canais de pessoas falando de manifestação da realidade, de mudança de mentalidade, como realizar, manifestar os seus desejos, você já deve ter ouvido falar em física quântica. E aí eu fui pesquisar porque eu ainda não tinha encontrado nenhuma explicação assim clara do que é física quântica para eu poder entender, e eu quis trazer aqui para vocês sobre isso, que eu não encontrei em nenhum lugar. Então, a física quântica ela é um ramo da física que estuda exatamente ali as partículas, o comportamento das partículas muito pequenas, como os átomos, os elétrons, e como elas podem agir de acordo com qual a influência dela, qual a relação dela entre matéria e energia, né? Como que elas interagem. E como também que a observação pode alterar, influenciar a medição de partículas subatômicas. Então, eu quis trazer isso aqui para vocês para poder ficar uma coisa muito clara. E aí, eu achei muito interessante, eu consegui fazer vários paralelos. Olha só, pesquisando eu descobri que existe uma coisa chamada o efeito do observador. O que é o efeito do observador? O efeito do observador, eu tô com o meu notebook aqui na frente, por isso que eu vou ficar de vez em quando olhando aqui para o lado, porque eu quis pesquisar certinho, quero trazer as informações certinhas para dividir com vocês esse conhecimento, porque eu acredito que conhecimento bom é conhecimento partilhado. Gente, eu não sou cientista, eu não sou especialista nesse assunto, mas o meu canal, ele trata, sim, de lei da atração, desenvolvimento pessoal, crescimento pessoal e baseado na espiritualidade também. Então, eu quero trazer aqui no canal conhecimento que eu tive que me ajudaram a sair de um pensamento cheio de uma mente cheia de crenças limitantes, de pensamentos de muita dificuldade, de muita escassez, de pobreza. E eu sempre tive vontade de encontrar informações, encontrar pessoas que pudessem me levar nesse caminho para sair dessas crenças limitantes, para sair dessa vida de escassez. Porque eu não posso falar também que eu vim de uma vida miserável, graças a Deus, essa não é a minha realidade, mas é de muitas pessoas que talvez estão aqui também querendo um caminho certo para poder trilhar, para poder mudar de vida, mudar a sua realidade. Porque o caminho, o lugar onde a gente veio, não significa que a gente tem que morrer nele. Nós estamos aqui para evoluir, para crescer, para comer e beber o melhor dessa terra, para sermos pessoas que vão transformar a vida de outras, porque eu acredito que todos nós viemos aqui nesse plano terrestre para a gente poder aprender e também ensinar outras pessoas. Tem coisas que eu sei que eu posso te ajudar, tem coisas que você que está assistindo eu não sei e que o seu conhecimento pode me ajudar
a mudar alguma coisa na minha vida e juntos nós conseguiremos sim, se houver união, se houver partilha de conhecimento, nós conseguiremos sim sair do lugar de onde a gente saiu, de onde a gente veio, para ir para um lugar muito melhor, para a gente de fato evoluir, né? Então, e não existe outra maneira da gente sair de um ponto e ir para outro sem conhecimento. Impossível. Se você está hoje onde você está, é porque certamente, e se esse lugar não te agrada, né? Estamos falando nesse sentido. Se você está com a vida do jeito que está hoje e a sua vida não está te agradando, você não quer ficar aí onde você está, como a sua vida está, você quer alçar novos voos, conhecer novas pessoas, viver experiências maravilhosas que você ainda não conseguiu viver. Você basicamente está nessa vida porque você não tem o conhecimento que precisa para chegar lá naquele lugar que você quer, naquela vida que você quer, naquela realidade que você quer. Então, sem conhecimento a gente não sai do lugar. Por isso eu tô aqui partilhando o que eu consegui aprender, o que já me ajudou a mudar muitas coisas na minha mente, muitos pensamentos, muitas coisas que eu acreditava, até mesmo dentro da espiritualidade, da religião. Tem coisas que hoje eu não acredito, eu não vejo sentido algum, mas eu continuo sendo cristã, católica inclusive, vim de família católica. Minha mãe é muito engajada, sempre foi muito engajada na igreja, eu tenho essas experiências, né? Eu não conheci a religião ontem, né? Eu não me converti ontem, eu já venho de uma caminhada religiosa desde que eu nasci. A minha mãe me deu essa caminhada religiosa, né? Aprendi muito com ela. Tenho orgulho de ser católica, mas a gente sabe que religião não salva ninguém, né? Que o que vai salvar é o seu conhecimento, a sua fé, a sua vontade de buscar novos conhecimentos, de buscar conhecer cada vez mais o que Jesus deixou para nós aqui na Terra, para nos ensinar, para ser a nossa bússola, para viver uma vida abundante como Ele prometeu, né? Então a gente sabe que não é a religião, não é o padre, não é o pastor que vai de fato dar a vida que você quer viver, porque às vezes até o que é prometido dentro das igrejas não é a vida que você quer viver. Às vezes você está se deixando levar pelo que o padre e o pastor disseram, mas que no fundo você sente que quer algo mais, que quer ser maior do que isso. Eu sempre tive esse sentimento. E eu posso te falar que esse sentimento muitas vezes me trouxe muita culpa. Muitas vezes eu não dei vazão para isso crescer dentro de mim porque eu achava que era errado. Porque eu achava que eu estava pecando, que eu achava que isso não era a vontade de Deus, que não, que eu tinha que viver aquela vidinha ali mesmo, o que é ensinado dentro da igreja, e que há virtude no sofrimento, que há virtude em ser pobre, que muitas pessoas sofreram sofreram muito aqui na terra para conseguir entrar no reino dos céus, para ter uma vida plena lá no céu, conseguir entrar no reino dos céus, né? Porque se não houvesse sofrimento, se você não se sacrificasse, você não era digno para conseguir pagar os seus pecados e entrar um dia no reino dos céus. Então, esse tipo de pensamento é o que guiou a minha vida durante muitos anos da minha vida, né? Então, hoje eu posso dizer que esses pensamentos não regem mais a minha vida, são outros. Já consegui mudar a minha mentalidade, eu não acredito mais nisso, né? Eu não acredito que a vida tem que ser com sacrifício, que a vida tem que ser dura, que por exemplo, que a gente cresceu ouvindo, que é uma crença limitante, que me limitou muito, que é rico não entra no reino dos céus. Isso é uma mentira. Isso é uma mentira. Porque olha só, se você pensar, você analisar na própria Bíblia, todas as pessoas que governaram, elas ficaram ricas ou já eram ricas, que governaram ali, que foram governadores, influentes, o próprio rei Davi, por exemplo, eles eram ricos. Salomão era muito rico, né? Construiu um templo lindo, maravilhoso, cheio de riqueza, né? Então, hoje, como que eu vejo a questão da riqueza?
O dinheiro, gente, não é a raiz de todo mal, que é outra crença que também limitou muito a minha vida e eu acredito talvez também tenha limitado muito a sua. O dinheiro não é a raiz de todo mal. O dinheiro, ele não pode ser o nosso Senhor. O nosso Senhor é o nosso Senhor Deus, Senhor Jesus Cristo. É Ele que rege a nossa vida. E justamente Ele nos disse que Ele veio para que tenhamos vida e vida em abundância. Abundância. Ele não falou de pobreza, Ele não falou de escassez. Gente, só parar para pensar. Como que a gente muda uma crença limitante? Para começar por aí. Você precisa ressignificar o pensamento. Você precisa dar um novo sentido para aquele tipo de pensamento. Como que eu fiz com relação à pobreza? Eu pensei, bom, sendo pobre, eu não consigo fazer muita coisa pelos outros. Eu não consigo ajudar, muitas vezes, quem sofre. Se eu for rica, eu tiver abundância, porque toda a riqueza que você, no fundo, deseja, já existe. Nada vai ser criado, já existe no mundo. Se eu for abundante, se eu for rica, se eu for próspera, eu consigo ajudar mais pessoas. Eu consigo, inclusive, dependendo da necessidade daquela pessoa ali, eu consigo praticamente resolver a vida dela. Porque quantas pessoas estão aí num sofrimento total porque não tem o que comer hoje, porque não tem o que comer na semana, que não sabe o que vai comer durante esse mês. Hoje, dia 4 de janeiro de 2026. Tem gente que já está no desespero, que não sabe o que vai comer hoje, amanhã, semana que vem, o que vai dar para os filhos, como vai vestir os filhos, como que os filhos vão para a escola. E se eu fosse rica já, eu estou nesse caminho, né? Eu não sou, nesse presente momento, eu ainda não acessei, eu não posso falar que eu não sou rica. Todos nós somos, porque nós somos filhos do dono do ouro e da prata. Deus é abundante. Tudo que Ele criou é abundante, não existe escassez. Para observar. Essa crença vai cair agora. Vai cair agora por terra. Vou te falar por quê. Para observar tudo que Deus criou. Ele criou o céu, a terra, o mar, a natureza, os animais. Me fala aí de tudo que Deus criou, disso que eu citei aqui, porque Ele criou muito mais. De tudo que eu citei aqui agora, qual dessas coisas aí é escassa? Tem pequena quantidade, é pouquinha, tá quase acabando. Me fala. Não existe. Não tem, você não conseguiu pensar em nada aí que tenha sido criado por Deus e que é escasso. Então, gente, Deus, tudo que Ele criou é abundante. Ele criou a abundância, Ele não criou a escassez. Então, Natália, quem criou a escassez? O homem. Nós fomos criados, desde que o mundo é mundo, nós fomos criados, manipulados, influenciados dentro de um sistema que mantém as pessoas controladas. Nós fazemos parte de um sistema que quer que a gente acredite que a gente não é capaz de prosperar, que é legal ser pobre. Por quê? Para ter controle sobre a nossa vida. Mas aí eu vou te falar algo agora que vai ressignificar essa crença limitante aí, de uma vez por todas. A física quântica, que é uma ciência, ela já provou que existe uma coisa chamada o efeito do observador. O efeito do observador descreve algo muito específico. Vou ler aqui para você. O ato de observar, medir um sistema quântico altera o comportamento desse sistema. Então, o que isso significa? Aqui, no caso, observar não é pensar, desejar. Não é. Significa medir fisicamente, medir mesmo, interagir. Por exemplo, se eu tiver aqui com um copo com água, vamos supor que eu tenho um copo com água aqui nas minhas mãos. A água tá ali paradinha, limpinha, uma água para beber. Tá ali paradinha, limpinha. Eu tô segurando aqui com as minhas mãos. Se eu venho com o meu dedo e enfio dentro dessa água, o dedo dentro da água, no copo com água, a água já vai se modificar. Ela foi influenciada por mim. Se ela for medida lá na frente, se ela ficar estática aqui, paradinha aqui, e lá na frente ela for medida através de um telescópio, as partículas minúsculas,
Porque tudo na vida, tudo que existe, tudo que existe aqui no mundo é feito de átomo, que é a menor partícula que existe no planeta Terra. Tudo é feito de átomo. O seu celular, você, tudo é feito de átomo. São partículas minúsculas, é a menor partícula que existe. Então, se eu pegar essa água que está nesse copo aqui e eu colocar num telescópio, por exemplo, para ser medida ali aquelas partículas, para analisar aquelas partículas, ver como que elas estão, se eu não mexer nelas, elas estarão no final da medição de uma forma. Se eu colocar o meu dedo dentro da água, já vai influenciar, já vai mudar, ela já não vai, a medição já vai ter um resultado diferente. Entende? Então, o que isso quer dizer? A física quântica já provou que nada é neutro, que nada é fixo. Tudo é probabilístico, a realidade é probabilística, tem probabilidades e várias. Então, minha gente, para pensar junto comigo aqui. Se nada é fixo, se a realidade vou até ler aqui para você, ela é probabilística, ela responde à interação. O exemplo que eu dei de interagir com a matéria, que foi colocar o dedo dentro do copo com água. Eu interagi com a água. Não existe controle absoluto de nada. A física já provou essas três coisas que eu acabei de falar. Não existe controle absoluto. Quem é que tem um controle absoluto de tudo que acontece aqui no planeta? Só Deus, porque Ele é todo-poderoso. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Só Ele tem um controle de tudo. Então vamos pensar aqui comigo. Se não existe controle absoluto de nada, se a realidade responde à interação, e se a realidade é probabilística, ou seja, tem várias probabilidades, depende da interação, depende se você vai reagir, como você vai reagir, se você vai interagir com ela ou não, significa que a gente consegue sim mudar o nosso futuro. Pensa bem. Uma pessoa uma vez falou assim para mim, nossa, que chato, hein? Aconteceu aquilo com aquela mulher, ela perdeu o bebê. Ela perdeu o bebê. Isso aí foi obra do acaso. Isso aí foi uma coisa isolada. Foi o destino dela. Ela já ia perder mesmo aquele bebê. Eu achei essa afirmação tão cruel. Tão cruel. Olha a irresponsabilidade da pessoa que disse isso para aquela mulher que perdeu o bebê. Isso foi obra do acaso. Isso aí é um destino dela. Gente, não existe destino. Existe sim um controle de Deus sobre a nossa vida. Mas o próprio Deus nos deu o quê? O livre-arbítrio. Nós temos o poder de escolher o que a gente quer viver nessa vida. E sim, Deus vai estar ali no controle, nos protegendo, nos amparando, nos dando discernimento e a sabedoria que nós precisamos, porque discernimento e sabedoria vem dele. Nós não temos, né? A gente precisa buscar sabedoria todo dia através do conhecimento, através da oração, da meditação. A gente precisa fazer silêncio para ouvir Deus falar com a gente. Isso vem através da intuição, isso vem através de sonhos, isso vem através de uma mensagem de WhatsApp, isso vem através de um vídeo no YouTube, isso vem através de uma pessoa que passa na rua e fala uma mensagem para você. Então, Deus se comunica conosco, Ele interage conosco. Então, ou seja, nada é fixo, gente, a realidade não é fixa. Nós podemos sim mudar os nossos resultados, nós podemos sim influenciar no nosso futuro. Então vamos supor que se você tem um desejo aí de enriquecer, você tem um desejo de se tornar médica, você tem um desejo de se tornar advogada, professora, o que você precisa fazer? Você não nasceu médica, você não nasceu advogada, você não nasceu professora. Então significa que você não vai se tornar? Se a realidade fosse fixa, se o nosso futuro não fosse possível a gente escolher com as nossas ações, então não precisava da gente fazer nada. A gente ia acordar, comer, beber, dormir, tomar banho
Dia após dia, nossa vida ia ser assim, não ia acontecer nada. Então não faz sentido a gente pensar que a gente não consegue, de fato, sim, ter o poder de manifestar os nossos desejos. Mas a física quântica, por outro lado, ela não prova que a nossa mente cria a realidade, mas sim que a gente consegue alterar o resultado lá na frente, de acordo com a interação. Então, em outros vídeos aqui no canal, eu falei o quê? Que existe uma relação de pensamento que gera um sentimento, que gera uma ação. E essa ação alinhada com o seu desejo, olha a ordem das coisas. A sua ação baseada no que você sente, no que você pensa, alinhado com o seu desejo, vai sim mudar o resultado da sua realidade. Vai sim mudar a sua vida no futuro. Eu vou ler aqui para você, se você ainda está duvidando, eu vou ler o que está na palavra de Deus. Olha, o que está em Eclesiastes, capítulo 11, versículos 5 e 6. Olha só o que diz aqui, ó. Eu vou ler para você. Se você ainda está duvidando. Assim como você ignora o caminho por onde o sopro da vida entra nos ossos dentro do ventre da mulher grávida, assim também você ignora a obra de Deus que fez todas as coisas. Todas as coisas. Aqui está falando que Deus fez tudo. Tudo. Então, já cai por terra outra crença também, que ciência versus espiritualidade. Não existe ciência versus espiritualidade. São coisas que caminham juntas, basta você buscar a relação, basta você buscar o conhecimento certo. Olha aqui, eu tô te falando de ciência, física quântica e tô te mostrando que tá na palavra de Deus. Então já cai por terra, não existe um contra o outro, um versus o outro. Ou você acredita na ciência ou você acredita na espiritualidade. Gente, pelo amor de Deus, você já caiu por terra faz tempo. Até os próprios médicos hoje, eles mudaram o discurso deles. Muitos médicos hoje, sim, são cristãos, sim, acreditam no poder de Deus, eles sabem que existe uma força superior maior do que todos nós, que rege todas as coisas, que criou todas as coisas, né? Aqueles médicos de antigamente, muito céticos, né, que só acreditavam que era provado através da ciência, através de estudos por cientistas, já acabou, já caiu por terra, deve existir pouquíssimos aí, não existe. Não tem, não busca uma coisa ou um ou outro. Não, tudo que existe, Deus criou todas as coisas, a própria ciência. O homem está descobrindo, foi Deus que criou. Tudo que a gente tem conhecimento hoje, gente, foi descoberto. Na verdade, eu acredito também numa frase, que nada se cria. A gente descobre, já foi criado. Já foi criado. Deixa eu continuar aqui. Você ignora a obra de Deus que fez todas as coisas. De manhã, semeie a sua semente e de tarde não dê descanso à sua mão. Por quê? Você não sabe qual das sementes irá brotar, se esta ou aquela, ou se as duas serão boas. Então é baseado no que eu disse também em outros vídeos, vou dizer sempre aqui, que tudo é baseado nas suas escolhas, nas suas ações. Então, se você age, você precisa ter uma ação alinhada com o seu desejo. Você precisa agir. Não basta só pensar, não basta só sentir. Você tem que agir. E tudo sincronizado, sim, vai determinar o resultado lá na frente. Então, por exemplo, como eu dei o exemplo ali, se você quer ser médica, advogada, o que você tem que fazer? Você tem que ter ações alinhadas com esse seu desejo. Não é só você pensar positivo, eu vou ser médica, eu vou ser advogada. E pronto, e cruzar os braços e ficar achando que vai cair do céu o seu diploma, o seu conhecimento a respeito daquela carreira que você quer seguir. Claro que não. Aqui na palavra de Deus mesmo está falando. Você tem que semear, aqui no caso semente, é você fazer a sua parte, é você buscar, é você estudar, é você falar com quem já está naquela vida que você quer realizar, aquela vida que você quer viver, que você quer manifestar. Tem alguém aí? Vamos supor que se realmente você quisesse, no meu exemplo aqui, ser médico, advogado, você conhece alguma médica, advogada? Claro que você conhece.
Claro que você deve ir ao médico de vez em quando. Então, o que essa pessoa fez para se tornar médica? Qual foi o caminho que ela trilhou? Você pode conversar com essa pessoa, com a sua médica, por exemplo. Se você conhece uma advogada, você pode sim conversar com ela e perguntar qual foi o caminho que ela trilhou, qual a faculdade que ela estudou, quais os livros que ela leu, os mentores que ela teve, os perrengues que ela passou, que faz parte também do processo, né? Tudo que é novo, que a gente vai aprender, a gente não aprende logo de cara, quem dera, né? Se fosse assim, senão bastava a gente assistir uma aula só na faculdade a respeito daquela matéria lá e pronto, já entrou aqui na cabeça e vida que segue. Seria maravilhoso se fosse assim. Os perrengues fazem parte, né, de uma trajetória numa coisa que você quer, que é novo para você e que você quer conquistar. Então, ações alinhadas irão sim te ajudar a ter a realidade, a manifestar a realidade que você deseja. Então, a física quântica, ela não fala de pensamentos e sentimentos, ela não prova isso, mas ela fala, sim, que a energia interagindo com a matéria, ela muda, sim, o resultado. Um outro exemplo que eu posso dar para você disso, que a gente fala muito aqui, você já deve ter visto aqui no meu próprio canal e outros canais também, que fala de lei da atração, de manifestação, que existem as afirmações positivas, né? Existe também, não sei se você já viu, mas eu posso até trazer aqui no vídeo aqui no canal. A gente já viu, se você é cristão, você já viu seu padre ou pastor, por exemplo, abençoar a água. A água, gente, é um maravilhoso, poderoso condutor de energia. Então, o que o padre faz, por exemplo? Vou dar o exemplo do padre, porque eu sou católica. Mas já vi, né, que os pastores também fazem. A água benta, que a gente usa muito. Aquela água ali, ela sim tem o poder de te curar, se você tiver fé. Ela tem o poder de trazer um bem-estar, uma sensação. Aquela água que foi abençoada com aquelas palavras do padre ou do pastor, ela é uma água diferente de uma água que você pega ali do filtro e coloca ali do lado. Ela é diferente, isso já tem experiências provando que se você pegar uma água e proferir para ela palavras negativas, pesadas, com uma energia pesada, com sentimentos ruins, essa água vai ficar de um jeito. E a água que você pega e profere palavras de bênção, palavras amorosas, com uma energia maravilhosa, de muito amor, de muita paz, sim, essa água vai ter outra característica. Já foi provado, você pode pesquisar aí que existe essa pesquisa sim, tá? Inclusive você pode até fazer na sua casa. Se você não acredita, tem uma experiência muito legal que você pode colocar, isso acontece com as plantas, isso acontece com qualquer coisa. A nossa energia realmente, ela pode mudar sim os resultados. Pegue um potinho transparente, de vidro de preferência, e coloca um pouquinho de arroz e escreve bênção. Pega um outro potinho, coloca também, transparente, de vidro, de preferência, coloca mais um pouquinho de arroz e escreve maldição, por exemplo. O potinho de bênção, você vai proferir palavras boas, com um sentimento bom, com a sua voz. Gente, tudo transmite, tudo vibra, nada é estático. Então, a nossa voz, quando a gente fala com amor, ela tem uma vibração. Quando a gente fala com raiva, ela tem outra vibração, até o tom muda. Observe. E isso influencia as partículas. Isso influencia, sim, os resultados lá na frente. Então, se você pegar o potinho escrito bênção e proferir palavras de bênção com muito amor, com energia boa, você vai ver o resultado do potinho. Faz, depois vem aqui nos comentários e me conta. E o potinho de escrito maldição, você vai descarregar toda a sua raiva, toda a sua insatisfação, todo o seu dissabor, tudo de ruim que tiver dentro de você, descarrega nesse potinho escrito maldição, você vai ver como que o arroz vai se transformar, é uma coisa impressionante. Isso prova o quê? Que nós temos energia, que todas as partículas, elas realmente não são estáticas. Que a gente consegue sim, através do que a gente sente, do que a gente fala, o que a gente fala é uma maneira de agir.
né? Que é uma ação. Então, isso muda, isso altera a realidade. Aquele arroz que você colocou ali nos 2 potinhos que estava branquinho, todos os 2 igualmente, mudou. Só com as suas palavras, com a sua energia negativa, com a vibração que você emanou. Isso acontece com a nossa vida. Então, que eu estava falando do observador, né? Quando a gente observa, que já foi provado isso na física quântica, quando a gente observa demais uma coisa boa, por exemplo, você consegue o efeito do observador. Você consegue, se você coloca ali o seu olhar para coisas boas, para as boas ações, para um canal como esse, por exemplo, que fala de que a nossa vida a gente pode mudar, que a gente consegue emanar coisas boas para outras pessoas, que a nossa vida foi feita para que nós possamos viver experiências grandiosas, maravilhosas, que a gente não precisa se contentar com a vida que a gente tem hoje, no momento. Se hoje não está muito bacana, fica tranquila que é só uma fase, vai passar. Que nós estamos aqui para comer e beber o melhor dessa terra, que Deus quer prosperidade, riqueza, felicidade para todos os filhos igualmente. Ele não escolhe quem ele vai abençoar, a bênção é para todos. Isso não vai te dando mais esperança, isso não vai te dando bom ânimo, isso não te mostrou um outro lado da vida, uma outra possibilidade que você nem sabia talvez que existia, ou se você sentia dentro de você como eu sentia, mas eu não via ninguém falando disso. Quando eu encontrei alguém falando disso, isso me deu uma esperança, uma vontade enorme de viver. Eu me senti amada por Deus, eu senti justiça nisso daí. Porque eu pensava, meu Deus, como que pode Deus ser puro amor, como a gente aprende dentro das igrejas? Deus é puro amor, um oceano de misericórdia, nos perdoa de tudo que fizermos, porque Ele tem um amor infinito. Como que Ele pode dar uma riqueza para um e dar pobreza para outro, miséria para um e abundância para outro? Para mim não fazia sentido nenhum. Mas aí depois que eu fui me aprofundando, eu tive ação de buscar, eu não fiquei de braço cruzado. Eu busquei conhecimento a respeito disso, eu fui procurando, eu tinha sede de entender se aquilo que estava dentro de mim, aquele desejo de ter uma vida maior, de ser melhor, de viver uma vida com riqueza, com abundância, porque eu quero isso não só para mim, eu quero isso para minha família, para os meus amigos, para as pessoas até que eu nem conheço, mas que eu possa resolver. Imagina a gratidão, você deitar a cabeça no travesseiro hoje e pensar, nossa, aquela pessoa que estava com aquela dor, com aquele problema, eu tive a oportunidade de resolver, porque eu tinha recursos para isso. Gente, imagina que sensação maravilhosa. Você poder parar a dor de alguém, sanar a dor de alguém, se a dor dela for falta de roupa, for falta de comida, for falta de um remédio, um tratamento de saúde. Já pensou que coisa maravilhosa você poder deitar a cabeça no travesseiro e falar, meu Deus, obrigada. Hoje eu fiz a diferença na vida de alguém. Hoje eu tirei alguém do sofrimento, da dor. Para mim isso é maravilhoso, gente. Você não acha que para você também seria? Para isso a gente precisa de recurso financeiro. Nessa vida aqui a gente não vive sem dinheiro. Tudo leva dinheiro. Tudo precisa de dinheiro. Né? A gente não faz nada sem dinheiro. Então, dinheiro é bom. O dinheiro é bênção. O dinheiro, Deus quer nos dar, quer nos abençoar. O dinheiro é maravilhoso. Ele só não pode ser o nosso Senhor. Mas o dinheiro é um facilitador. O dinheiro não é o fim, o dinheiro é um meio de viver aquelas experiências maravilhosas que você quer viver, de fazer aquela viagem, de colocar seu filho numa escola melhor, de mobiliar sua casa, de comer o que você gosta sempre que você quiser, de ter a geladeira cheia, o armário cheio, de andar num carro confortável, de vestir uma roupa bonita, de poder dar o presente que o seu filho quer. Então ele é um meio, ele é um mal quando ele é visto como um fim. Se você quer ter dinheiro só por ter dinheiro, então esquece. Aí realmente o dinheiro vai ser uma maldição na sua vida. Se você quer dinheiro para poder ficar guardando ele debaixo do colchão, o caixão não tem gaveta. Eu quero dinheiro porque eu quero bênçãos para minha vida e eu quero abençoar todas as pessoas à minha volta. Eu quero ser uma pessoa melhor e eu quero ter o dinheiro para que eu possa levar
coisas boas para as outras pessoas. Quero ajudar ONGs, quero ajudar asilos, creches, a África. O que eu puder fazer, eu vou poder fazer se eu tiver mais dinheiro. Mas se eu não tiver dinheiro, eu não posso fazer muita coisa. Entende? Então, já tira essas crenças que estão te limitando. Sim, Deus quer abundância para sua vida. A escassez não é de Deus. Ponto final. Tá? E o que você pode fazer? Deve fazer, né? Você precisa mudar a sua mentalidade. O que fez eu avançar nesse processo de busca, de estudo sobre lei da atração, sobre manifestação, sobre mudança de mentalidade? Eu nem sabia que eu podia pensar diferente, eu não sabia nem que existia esse tal de mindset, mudança de mentalidade. Eu nem sabia que existia isso. Mas eu fui pesquisando, fui encontrando conteúdo aqui e ali. Deus vai nos ajudando nesse processo. Quando a gente age em favor de uma coisa muito bacana, Deus vai nos ajudando, vai aparecendo, gente. Vai aparecendo um conteúdo aqui, um vídeo no YouTube, uma pregação, uma pessoa que vem e te fala. Você só precisa agir, sair do lugar, estar aberta, estar disposta a adquirir. Eu li um versículo que fez todo o sentido para mim. Transformai a sua vida pela renovação da sua mente. Poxa vida, transformar minha vida, então seja mudança através da renovação da minha mente. Então, como que eu renovo a minha mente? Então, essa é a chave. Esse é o ponto-chave. Então, isso virou uma chavinha na minha cabeça. Como que eu renovo a minha mente? Renovar, pensar diferente do que eu pensava. Se a forma que eu pensava me deu aquele resultado que não me agradava, é porque eu preciso, então, pensar diferente para eu atingir, manifestar, realizar a vida que eu quero. Então, como que pensa uma pessoa que é rica? Como que pensa uma pessoa que é abundante, uma pessoa que é próspera? Ela pensa como? E olha como que são as coisas, que isso vem lá do meu íntimo, da minha alma. Eu brincava assim, antes de eu ter o conhecimento da lei, de saber que existia até a lei da atração, e antes mesmo de ler e entender bem esse versículo, eu brincava assim com as pessoas. Quando eu via alguém bem-sucedida, uma pessoa feliz, alegre, com a vida próspera, abundante, viajando de avião, passeando com a família, as crianças bem vestidas, enfim, que era também coisas que eu queria viver, quero viver, eu brincava assim, nossa, eu vou tomar banho na água que aquela pessoa toma banho. Eu quero tomar banho na sua água. Eu quero beber da água que você bebe. E olha só, isso tem verdade. Eu estava dizendo para mim mesma e para a pessoa que eu quero saber o que ela fez. O que você fez para ser rica? O que você fez para ser próspera? O que você fez para ter abundância? Para viver essa vida com conforto? Para viver essa vida alegre, feliz? Porque, gente, não vem falar que dinheiro não traz felicidade, porque traz sim. Porque se você comendo uma coisa que você gosta, vestindo uma roupa que você acha bonita, não tem como você chorar fazendo isso, não. Para e pensa. Você fazendo aquela viagem maravilhosa, você não vai chorar de tristeza, só se for de alegria. Então, é outra crença limitante. Dinheiro não traz felicidade, ele traz sim. Ele compra. Ele compra. Porque você realizar hoje, pare e pensa aí, um desejo que você tem hoje, um sonho que a sua mãe, o seu pai, o seu filho tem hoje. Imagina você com dinheiro para realizar, para dar isso que eles querem. Você ia ficar triste? Não ia. Claro que não, só se você fosse hipócrita. Então, o dinheiro traz felicidade, sim. Mas, como eu disse, ele é um meio e não pode ser um fim, tá? Então, eu brincava assim, falava, gente, eu quero tomar banho naquela água. Eu queria, na verdade, era saber o que aquela pessoa fez para chegar naquela vida, porque o que ela fez eu quero fazer também. Se existe um caminho para enriquecer, me fala qual. Eu quero descobrir qual é esse caminho. O que tem que fazer? E aí eu achei esse versículo. Transformai a sua vida pela renovação da sua mente. Então, ou seja, crenças limitantes, caem por terra. Como que eu faço para eu pensar diferente? Como que eu reprogramo a minha mente? Como que eu tiro essa programação que eu recebi minha vida toda e coloco uma nova programação? É como
instalar um aplicativo novo no seu celular que vai ter umas funções bem bacanas ali que você nem sabia que era possível fazer no seu celular. É tipo isso que você vai fazer com a sua mente. E aí eu fui estudando e fui entendendo que a gente precisa sim desprogramar, tirar essa programação que ela não vai me dar um resultado diferente, ela só vai me dar essa vida que eu já vivo hoje, essa programação que eu tenho. E eu preciso desprogramar e colocar um novo programa. Simples. Mas não é fácil. Porque a gente não muda nada da noite para o dia. Assim como eu li aqui em Eclesiastes no capítulo 11, versículo 6, que é plantar a semente não vai brotar da noite para o dia. É um processo. Então você precisa ter disciplina, você precisa ter constância, você precisa persistir, você precisa adquirir novos conhecimentos, se manter firme. Vencer ali seus desafios, vencer ali os leões que vão querer sugar, os sugadores, né? Vão querer sugar sua energia, vão querer sugar sua atenção, vão querer sugar sua saúde. Você vai ter que ser mais forte do que essas coisas. A sua rotina, seu chefe, talvez seu marido, talvez sua esposa, seus filhos querendo atenção o tempo todo. Eu passo por isso aqui. Meu marido não acredita nessas coisas como eu acredito, porque ele não tem o conhecimento que eu hoje tenho, porque ele também não busca. Ele nem sabe que precisaria buscar. E aí eu assumi na minha casa, na minha família, a responsabilidade de prosperar. Não tem problema, eles não têm essa mentalidade. Eu estou buscando. E você que está aqui assistindo também tá. Então seja você a primeira pessoa que vai ficar rica na sua família. Seja você, assuma você a responsabilidade de transformar sua mente e levar a sua família toda com você. Assim como a gente aprende também na igreja, né? Que a esposa pode santificar o marido, pode santificar a família. A gente pode, não é que a gente vai. Isso depende das nossas escolhas. A gente pode, tem possibilidade. Então também tem possibilidade de você levar a sua família toda para a prosperidade, para a riqueza. Seja você. Não fica se importando com o que a vizinha vai falar, sua amiga vai falar, seu marido, sua esposa. Essas pessoas não estão buscando o mesmo que você, então você não tem que ouvir essas pessoas, tá? Eu aqui em casa também tenho muitos desafios, inclusive para gravar esse vídeo aqui para vocês, foi bem difícil. Eu tive que fazer toda uma logística aqui na minha casa, tive que pedir meu marido para sair com meu filho, e ele, para onde ele foi, ele não queria ficar, eles já estão voltando para casa, porque são muitos afazeres que a gente tem no nosso dia, e eu tô aqui com um monte de coisa para fazer na minha casa, mas eu decidi, falei, não, esse tempo é para eu cuidar do meu negócio. Eu tenho um negócio no YouTube, eu enxergo aqui o meu canal no YouTube como um negócio. Enxergue a sua vida também como prioridade, como uma coisa tão importante como ter um negócio. Eu tenho um propósito dentro do meu negócio. Eu não tenho simplesmente um negócio, eu tenho um negócio com propósito, que era algo também que eu sentia na minha alma. Eu tinha vontade de trabalhar em algo que eu visse um propósito, que eu visse uma transformação, que eu pudesse ajudar as pessoas de alguma forma com o que eu sei. Do meu jeito, com a minha forma de pensar, com a minha forma de falar. Tem gente que não vai gostar, mas tem gente que vai. Tem gente que não vai se conectar comigo, mas tem gente que vai. E é para essas pessoas que eu estou gravando os meus vídeos. Meu canal é pequeno, comecei agora, mas eu sei que é uma sementinha, como diz a palavra aqui. Eu não posso plantar minha semente de manhã e de tarde, cruzar os braços. Eu tenho que continuar atenta. Então eu tenho que continuar, mesmo com as dificuldades aqui para eu gravar os vídeos para o canal, que são muitos afazeres, eu não tenho ninguém para cuidar da minha casa, sou eu que faço tudo, lavo, passo, cozinho. Tenho que dar atenção para o meu filho, tenho que ter tempo para estudar, tenho que ter tempo para descansar, tenho que ter tempo para dar atenção para ele. Né? Mas eu não posso deixar essas coisas roubarem a minha atenção, porque senão eu não vou chegar lá. Ação alinhada com o seu desejo. Se você não tiver ações alinhadas com o que você quer o quê? Prosperar, você quer enriquecer, você quer realizar aquele desejo ali específico, como ser médico, como ser advogado, sei lá o que você quer, viajar o mundo. O que você quer? Você tem que ter ações alinhadas. Procure saber o que você precisa fazer para chegar lá e faça todo santo dia. E não pense que vai ser fácil. Não vai ser fácil. Jesus também não disse que seria fácil, mas ele disse que estaria conosco todos os dias. Tá bom? Eu espero que tenha clareado as suas ideias. Eu espero que você tenha entendido o que eu falei. Se você não entendeu alguma coisa, volta, assiste o vídeo de novo. Compartilha para quem você quer abençoar com essas palavras. Quem você quer despertar
ali para uma vida melhor, uma vida diferente, próspera e abundante. Se você não está satisfeita com a vida que você está vivendo, não se preocupe, porque você tem o poder, porque Deus já te deu, de mudar a sua realidade, e a física quântica já provou que isso acontece de acordo com a maneira como a gente interage com as coisas, ou seja, com as ações que nós temos todo santo dia, nós podemos mudar a nossa realidade, o nosso futuro lá na frente, tá bom? Se você gostou, inscreva-se no canal, compartilhe e fique com Deus até o próximo vídeo. Tchau!